Olá, boa tarde, tudo bem? Estou dizendo boa tarde porque eu estou aqui na minha casa, estou gravando mais uma aula do nosso grupo de pequenos grupos, né? Rapidamente eu vou passar algumas informações para você. Semana que vem, na nossa igreja central de Caraguatatuba, nós teremos um batismo. Esse batismo ocorrerá às 17 horas, né? Fruto de um trabalho de um pequeno grupo, onde várias pessoas plantaram, né, para essa colheita, e um grande amigo nosso, o irmão Schaefer, que tem sido uma grande alegria. Ele é anfitrião de um dos pequenos grupos que eu cuido. Então, você está convidado a estar conosco no batismo. E depois do batismo, nós teremos uma reunião aqui de testemunho de cada líder de pequeno grupo. Nós estamos formando líderes de pequenos grupos. E nosso objetivo com essas aulas é trabalhar com esse assunto. No curso, nós teremos também aulas específicas sobre evangelismo público e evangelismo pessoal. E por falar em evangelismo público, nós vamos ter um projeto na igreja ali próximo ao Travessão, aqui do nosso distrito de Caraguatatuba, num bairro chamado Jardim Pegorelli. É um projeto distrital, mas próximo à igreja do Travessão. E esse projeto, vamos começar no finalzinho de agosto, com uma feira de saúde. Teremos ali também um Impacto e Esperança. Iremos trabalhar com um programa de evangelismo público, onde vamos colocar em prática as aulas que vamos ter aqui. Então, já estou tendo contato aqui com dois amigos, um para falar sobre evangelismo pessoal, duplas missionárias, comunidade de estudos bíblicos, e um outro especialista na parte de evangelismo público, para que você assista aulas também sobre esse outro conteúdo. Por enquanto, estamos tendo aulas apenas do pequeno grupo, para a gente poder focar nessa ideia. E nós estamos falando especificamente agora sobre o papel do líder. Já falamos sobre a importância, já falamos sobre a situação da igreja hoje, que tem muitas pessoas assistindo, sendo espectadores de um programa, e poucas pessoas envolvidas no ministério. E o pequeno grupo é uma forma maravilhosa de envolver muitas pessoas no ministério, onde Deus vai, através do Espírito Santo, derramar dons sobre a tua vida. Antes de nós entrar no assunto de hoje, que é sobre o líder do pequeno grupo, eu vou pedir que você feche os seus olhos. Eu já orei, mas gostaria que você orasse comigo, para que o Espírito Santo estivesse no seu coração. Senhor Deus, vamos agora entender um dos assuntos muito importantes da terminação da obra que o Senhor nos confiou. Portanto, Senhor, não queremos fazê-lo sozinho, nem sobre a minha direção, mas que a nossa vida, tanto aqueles que estão ouvindo, quanto a mim que estou falando, possamos todos estar em tuas mãos nesse momento e que a tua palavra fale a nós. Abençoa as famílias, aos pequenos grupos que existem e aqueles que existirão. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Você sabe que o nosso projeto é que cada aluno do curso seja um instrutor, seja um líder de pequeno grupo, né? Então, eu tenho falado aqui para vocês de colocar em prática as aulas que eu estou colocando aqui, que eu estou ensinando. Nós estamos fazendo juntos. E eu falei sobre que cada líder, né, para cada aluno aqui do curso, vai ser líder de um pequeno grupo. O nosso objetivo é que você possa saber agora como agir, né? Eu pedi para vocês orem, peça a Deus que envie alguém. Nós tivemos uma semana para fazermos esse trabalho. Você não fez? Não tem importância. Esse vídeo não é um requisito de um curso que você tem que entregar toda semana, né? Por enquanto não está sendo assim. Nós estamos ainda nos organizando. Mas se você assistiu às aulas e percebeu o quanto é importante você orar por alguém, eu estou fazendo um desafio aqui no grupo, que cada aluno do curso dirija um pequeno grupo na casa de um não adventista. Esse é o nosso sonho, bem claro aqui, bem definido, né? Falamos sobre um membro e discípulo. Se você ainda era um membro, meu querido, se torne um discípulo. Deus chamou para nós sermos discípulos. Há muitos espectadores na igreja. Muitas pessoas estão apenas ouvindo. Estão indo à igreja, ouvem, poucas pessoas participando da liderança da igreja e vão para suas casas. Estão praticamente inativas na vida espiritual. E eu quero que você que está me ouvindo acorde para essa realidade, para que você entenda que Deus tem um sonho para a tua vida. E eu quero começar com esse sonho, que está lá em Atos 5:42, que todos os dias os discípulos iam de casa em casa,
orando, abrindo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus e transformando vidas. É isso que Deus espera de você. E Deus vai te capacitar. Isso não vai ser apenas nosso curso aqui, nós vamos dar algumas regras, algumas é, diretrizes para você, mas Deus é que vai dirigir esse pequeno grupo, né? Não é um professor, não é um pastor, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo, que Deus te use. Então vamos à aula de hoje, sem mais delongas. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela. Na semana passada eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Sobre os materiais que nós devemos usar em nossos pequenos grupos. E esses materiais, eles são importantíssimos para que a gente saiba, né, como trabalhar para termos sempre material. E agora, eu falei sobre isso, eu vou falar ainda várias vezes sobre isso, né? Mas nós temos uma fonte inesgotável na Bíblia, nas lições da escola sabatina. Então, não se preocupe com isso agora. No decorrer das aulas, vamos falar mais sobre isso. Mas notem, o que é mais importante, vamos ter depois aula só sobre isso. E eu gostaria até de ter as pessoas que são líderes de pequeno grupo, tendo mais um contato comigo aqui, para a gente poder trocar experiências. No dia 8 de junho, semana que vem, vou mandar no grupo aí o horário direitinho. O pastor está querendo reunir aqueles que estão envolvidos com o evangelismo antes do batismo. O batismo será às 17 horas, todos são convidados a estar no batismo. O batismo é fruto de um pequeno grupo, né? De muitas orações. É o resultado de um trabalho que começou há 2 anos e que você pode fazer da sua vida também esse ministério. Então, vamos falar ainda sobre esses materiais, mas só queria jogar aqui a ideia, e ao termos um contato semanal com líderes de pequenos grupos, depois podemos fazer um grupo só com aqueles que estão atuando como líderes, passar material, você não vai ficar perdido aí neste assunto, tá? Então, é muito importante que você entenda esse princípio, o princípio de você ser um líder. Então, eu falei na semana passada sobre recrutar líderes. E hoje eu vou falar sobre o papel do líder de pequeno grupo. Primeira coisa que eu vou dizer para você: você é o pastor dessas pessoas. Deus te chamou para cuidar de um pequeno rebanho. Você pode compreender o tamanho da tua responsabilidade, mas também do teu privilégio de você pedir a Deus sabedoria para cuidar de 6, 7, 10, 12 pessoas. Se cada membro da igreja entendesse o papel de ser um pastor, porque o ministério não é para um pastor ordenado, o ministério não é para um presidente de campo, o ministério não é para um ancião, o ministério é de todos nós. Deus nos chamou para sermos ministros em suas causas. E o pequeno grupo é uma forma maravilhosa de você ser pastor. Assim como Jesus, nós temos que exemplificar Jesus, né? Jesus é o nosso maior exemplo. Ele tinha 12, que ele trabalhou, que ele orou, né? Que ele motivou, que ele orientou, que ele apresentou Deus de maneira mais eficiente para essas pessoas. E você neste momento, em que você abrir uma casa, em que você orar a Deus, em que você tiver o contato com essas pessoas, você é o pastor desse grupo. Então, como que você vai fazer? Nós já oramos, temos falado sobre a importância da oração. Você vai pedir a Deus que dê sabedoria para escolher um anfitrião. Anfitrião é um outro papel que eu vou falar numa outra aula, né? Mas você já vai saber orientar algumas coisas desse anfitrião para que você possa ter uma direção segura no seu pequeno grupo. Então, escolher um anfitrião onde terão os encontros, tá? Pode ser rotativo? Pode, mas o ideal é que você fique num único lugar para que essa pessoa que você está cuidando, essa família que você está cuidando, que você encontrou uma família não adventista, uma família de pessoas que precisam de oração, né? É que você dê atenção a essa família. Mas vamos supor que nesse quintal tenha 2 ou 3 casas, né? Você pode fazer o culto em vários lugares diferentes, não há problema, né? Mas o importante é que você cuide dessa família, né? Você foi chamado por Deus, Deus colocou no teu coração, você orou, dizendo assim, Senhor, estou disponível. Então você vai achar uma família onde vocês vão arrumar um lugar para vocês se reunirem, e pode ser um lugar simples, pode ser um lugar, às vezes até meio a um quintal, a um ar livre, né?
onde vocês tenham pelo menos um acolhimento ali para que as pessoas possam se sentir bem, ok? Então, vocês têm que definir dentro da casa, junto com o anfitrião, você foi lá e escolheu alguém, você disse, olha, eu gostaria de fazer um culto semanalmente aqui na sua casa, com o objetivo da gente orar, da gente pedir as coisas a Deus, para a gente conhecer mais a palavra de Deus, para a gente se unir em oração, para a gente se preparar para ir para o céu. Um dos meus grupos, o próprio anfitrião, colocou lá no grupo do WhatsApp, né? Em busca da salvação. Isso é muito lindo. Então, você, líder, vai escolher um anfitrião e vai ajudar o anfitrião dentro da casa dele, naturalmente, numa cozinha, uma sala, um ambiente, para que você possa fazer o projeto do pequeno grupo, ok? Depois que você escolher um anfitrião, junto com o anfitrião, você escolhe um secretário. Esse secretário vai ser orientar também o que ele deve fazer, como que ele deve trabalhar dentro do pequeno grupo. Você vai orientar as atribuições dele. Eu vou falar depois o que um secretário faz, não na aula de semana que vem, na outra aula, então você já vai saber. Nós temos 3 pessoas na administração de um pequeno grupo, né? Nós temos o líder, nós temos o anfitrião e nós temos um secretário. Então, está bem definido o papel de cada um deles para que você saiba o que tem que ser feito. E assim você dê a oportunidade para outras pessoas também trabalharem para Deus, né? Então, vocês vão escolher um secretário e vão passar para ele essas orientações. O líder e o anfitrião e o secretário devem orar, né? E convidar pessoas para o encontro. Veja, você já deve ter a família da pessoa que não é adventista, via de regra, participando desse encontro. Vamos supor que é um pai de família, esse pai de família tem uma esposa e 2 filhos, né? E, de repente, ele tem um pai, ele tem uma tia, ele tem um irmão, né? Tem um vizinho, e você agora está indo até a casa dele, marcado o horário, né? Marcado o dia da semana. Então, você vai ter a oportunidade de abrir a palavra de Deus com essas pessoas, e você vai trabalhar com essas pessoas, mas deve orar o líder, o anfitrião, mesmo não sendo adventista, e o secretário, para. Não há problema que seja, viu, queridos? Mas eu estou incentivando vocês a trabalhar com anfitrião não adventista. E um secretário, para que as coisas comecem a funcionar dentro do pequeno grupo, certo? Então, você vai convidar pessoas ali ao redor, vizinhos, achar o melhor dia, o melhor horário para fazer as reuniões, ok? Organizar o programa do pequeno grupo, né? Delegando ou distribuindo para todos terem oportunidade de participar. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, que é muito importante. As pessoas dentro da igreja, elas não têm espaço para falar. Hoje de manhã eu fui à minha igreja, Igreja Central, tivemos lá um lindo programa, maravilhoso, e sempre temos bons programas, mas nós temos 95% das pessoas que estão sentadas e não tem nem sequer a oportunidade, a não ser na escola sabatina, de falar, de expor as suas ideias, de pedir oração, né? No máximo, na participação delas é cantar, quando são dirigidas para isso, né? Então, distribuir a todos a oportunidade de participar, sem forçar, né? E tem uma frase aí interessante, ó, sem expor ninguém, né? Ao convidar. Vamos supor que precisa ser feita uma oração. Você vai cantar louvores, e aí você tem ali uma música tocada por um meio eletrônico, por um meio de alguém que é músico ali, que toca um instrumento, e foi feita a adoração ali, e alguém precisou orar. Alguém vai orar agora. Uma dica de ouro, por favor, queridos. Não aponte as pessoas. Diz, olha, o irmão José, você pode orar? Não, não, não. Nunca, 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 não. Você diz assim, alguém gostaria de orar? E alguém que talvez nunca tenha feito vai sentir o desejo. Porque dessa forma você está despertando nas pessoas a oportunidade de participar, né? E na igreja não pode ser assim. Na igreja você tem que dizer, olha, irmão, acabando a música, você vai lá fazer a oração, né? Ou antecipadamente, que deveria ser melhor ainda. Então você nunca expõe ninguém. Você dá a oportunidade. Se a pessoa sentir a vontade, ela faz. Se ela não sentir, você não indica, você não fala. Olha, quem gostaria? Se ninguém, então, se dispor ali a orar, você mesmo ora. Mas é importante isso, né? Alguém gostaria de fazer algum pedido de algum agradecimento, algum pedido de oração? É um outro ponto importante. Se você vê que as pessoas querem falar, em alguns pequenos grupos eu dou oportunidade para todos, e olha, quem não quiser, a gente respeita, mas eu vou dar oportunidade para todos aqui, né, falarem.
E esse é um ponto importante, queridos. As pessoas elas não têm espaço para falar, elas muitas vezes são pessoas carentes, solitárias. E olha que maravilha, elas vão poder ali expor o seu problema, né? Então é muito importante. Elas vão poder falar o que elas sentem, mas sem você apontar, tá certo? A não ser que seja um pedido de oração ou de agradecimento, porque a pessoa pode falar, se você não, você já fala, se você não tiver à vontade para falar, não tem problema, só falar que não e a gente, no outro dia, vai te dar a mesma oportunidade. Então, nunca se deve indicar ninguém, né, para fazer nada, para não constranger essa pessoa, ok? Cuidar com o tempo de cada parte da reunião. Há tempo de louvor, como nós entendemos, há tempo de oração, há tempo de pedidos de agradecimento, talvez um testemunho, né? Há tempos para orar pelos pedidos e depois é um tempo para você estudar a palavra de Deus. Sobre estudar a palavra de Deus, eu já dei algumas dicas, mas terá uma aula depois só para isso, sobre os assuntos, como você abordar, né? O importante é que você entenda o seguinte: não se faz perguntas, né, que tenham uma única resposta dentro do pequeno grupo. Por exemplo, quantas moedas de prata Judas recebeu por entregar Jesus? Esse não é um tipo de pergunta que interessa num pequeno grupo. O que interessa no pequeno grupo é você colocar as pessoas no personagem da história. Então você diria o seguinte: já pensou se você estivesse ali naquela situação de Judas? Como você responderia no momento que Jesus olhou para ela? E você já contou a história, você já disse para eles, né? E muita gente sabe que é uma história conhecida. E a pessoa diz: olha, eu teria um profundo arrependimento. Outra pessoa, talvez eu fizesse a mesma coisa que Judas. Deixa as pessoas elas falarem, não tem um certo e errado. Tem a participação delas. E você sempre tem que estar preparado para fazer um fecho no final, que tem a ver exatamente ali com uma lição prática, né? Depende de alguma coisa que estão vivendo ali, são coisas muito importantes. Então, cuidar com o tempo, para que você tenha tempo para cada atividade. Eu tenho alguns pequenos grupos que estão ficando muito grandes. O certo era dividir. Mas cada situação tem a sua característica. Então, nós temos que ter sabedoria. Não existem regras, né? Que precisam ser restritamente guardadas, mas é importante que você, na sua vida, como líder, tenha noção disso. Então, cuide com o tempo de cada coisa. Um tempo saudável seria mais ou menos assim: de 10 a 15 minutos para pedidos e agradecimentos, uns 5 a 10 minutos antes disso, né? 5 a 10 minutos de louvor, de 10 a 15 minutos para pedidos e agradecimentos, uns 5 minutos para orarem por esses pedidos, né? E depois aí uns 30 a 35 minutos para estudar a palavra de Deus. Claro que vão ser situações que podem ocorrer diferenças, mas isso é importante. Um pequeno grupo também não pode deixar de ter somente a reunião ali. Com o passar do tempo, é importante que vocês tomem atitudes solidárias. De repente, vocês vão estar numa época de frio, faça uma campanha do agasalho. De repente, vocês estão vivendo um lugar aí em que as pessoas estão passando uma necessidade, faz uma vaquinha entre vocês, tudo com uma descrição assim bem correta, né? De quem deu o quê, com uma notinha, para não ter problema, né? De repente, a pessoa que é secretária cuide disso para comprar uma cesta básica para dar para alguém, ou se alguém tiver precisando de alguma coisa dentro do grupo, as pessoas vão se ajudar. O mais importante é que as pessoas se sintam pastoreadas dentro do grupo, que as pessoas se sintam amadas dentro do grupo, que as pessoas possam ter um convívio entre elas. Então, promover uma ação solidária pode ser para dentro do pequeno grupo ou para fora do pequeno grupo, né? Às vezes vai aparecer algum conflito, você, como líder, tem que ter sabedoria para não permitir que as pessoas é, apontem o dedo umas para as outras, né? Briguem umas com as outras, né? E você tem uma pessoa ali que tem um posicionamento diferente do outro, então você tem que ter sabedoria aí para não deixar ter esse conflito. Às vezes uma pessoa está brigada em casa. Eu tive um pequeno grupo aqui que tivemos situações assim. Então você ora a Deus para que você saiba depois como conversar particularmente com cada pessoa e unir as pessoas, caso haja um conflito. Quando as pessoas estão trabalhando, meus queridos, não dão trabalho. Uma igreja que trabalha não dá trabalho.
Agora, uma igreja que tem um monte de espectadores, sempre tem aqueles que fazem, aqueles que queriam fazer e aqueles que não gostam das pessoas que fazem, mas tem tempo, porque não tem o que fazer, de ficar criticando os outros. Meus queridos, não sejamos desse grupo de críticas, não sejamos do grupo de não fazer nada. Deus chamou você para o trabalho. E você ser líder de um ou mais pequenos grupos, né? Será uma bênção para a tua vida. Você será pastor de pessoas e você terá que aprender a resolver os problemas delas. E quando você começar a resolver o problema dos outros, vai dizer que o seu problema talvez seja muito pequeno em relação aos problemas. Trabalhar para Jesus é uma grande honra, mas também é um crescimento fantástico, né? Cuidar e delegar, né? Ou delegar a respeito dos idosos, das crianças, né? Ou outras necessidades especiais, caso necessário. Então, nós temos um grupo, nós temos muitas crianças, estamos fazendo um pequeno grupo para as crianças no mesmo período em que os pais vêm, né? E as crianças têm uma outra atividade, talvez um outro canto da sala, uma pessoa de idade que talvez precise ser ajudada a entrar, subir uma escada, descer uma escada. Então, você deve cuidar ou delegar para que todas as necessidades, por mais simples que possam ser, você atenda no seu pequeno grupo a todos, dando a todos a oportunidade, né? Criar uma esfera de respeito e unidade. Isso é muito importante. Não ficar com piadinhas, né? Não ter bullying de qualquer forma. Tem que ter ali respeito, vocês têm que se respeitar mutuamente. Elogiar-se no bom sentido, sem bajulação, claro, né? Nas qualidades que as outras têm. Orarem juntos para que Deus derrame mais e mais poder do Espírito Santo sobre vocês e suprir as necessidades das pessoas do grupo em tudo que for necessário. Então, veja, qual é a sua missão? Eu gosto dessa ideia de missão, né? Primeiro, encorajar a participação. Quanto mais pessoas estiverem participando, elas vão se sentir úteis. O senso de pertencimento é algo muito especial. Eu pertenço àquele grupo, eu faço parte daquele grupo. As pessoas hoje não têm, não se sentem pertencentes a muitos lugares. As pessoas que vão à igreja, muitas vezes, não se sentem nem pertencentes à igreja, porque é muita gente, mas no pequeno grupo, não. No pequeno grupo, você faz parte. Então, você pode participar, você pode falar, você pode cantar, você pode pedir, você pode agradecer. Mas, irmãos, o que fazemos na igreja? Muitas vezes não temos isso, né? Então, é importante que cada um tenha um tempo, respeite esse tempo, né? Cria um ambiente de seguro, onde a pessoa se sinta favoravelmente impressionada a compartilhar suas lutas, suas dores, seus problemas, suas alegrias, suas angústias. Afinal de contas, o pequeno grupo é um ambiente familiar, é onde as pessoas vão poder se ajudar mutuamente, né? Incentive perguntas e discussões. Essas discussões são importantes para que as pessoas cresçam. Às vezes, um ponto de vista de uma pessoa e de outra pode fazer com que as duas cresçam. Claro que sem briga, né, mas administrando esse conflito, que na verdade tem que ser um confronto de ideias, não um conflito pessoal, né? O líder nunca deve fazer nada para o lado pessoal. Ele sempre deve se basear na questão das ideias, né? E respeitar todas as pessoas. Também deve ouvir, valorizar a contribuição de todas elas. Às vezes uma pessoa vai falar uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas a pessoa talvez não tenha entendido. E aí você vai dar outras oportunidades. Não tem problema, respeite, né? Isso é muito importante. Lembre-se, um pequeno grupo bem-sucedido não é medido pelo número de participantes, mas pela transformação das vidas através do poder do Espírito Santo. Então, se você está num pequeno grupo, tem 5 pessoas, louve a Deus. Faça o seu trabalho. Seja um ministro. Trabalhe no coração delas, né? Monte um grupo de WhatsApp onde o coordenador, desculpa, o secretário vai ter ali a responsabilidade de alinhar com o anfitrião, está tudo certo, com o líder do pequeno grupo, né? E convidem as pessoas pelo menos 1 ou 2 dias antes, ou no mesmo dia. Olha, não se esqueça nossa reunião, porque as pessoas estão na correria da vida ali, né? Acabam não se atinando para isso. Então, é muito importante que você faça esse trabalho, né? Onde tem um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp pode ser usado para as pessoas fazerem pedidos, agradecimentos. Elas podem, às vezes, alguém que precisando de alguma coisa possa ser um trabalho de assistência social.
É muito importante que todas as pessoas do grupo se sintam parte dessa administração, de poder colocar ideias, de poder sugerir passeios, de poder participar em outras atividades fora do pequeno grupo, talvez um almoço, talvez um passeio à praia, talvez um piquenique, né? Talvez nessas ações comunitárias também, porque o que acontece hoje, queridos, eu quero deixar uma coisa bem clara. A igreja ela tem o seu papel, tem que ter um programa, tem uma organização, mas o que está me incomodando muito como um estudioso da palavra de Deus é que milhares de pessoas têm ido à igreja para serem meros ouvintes da palavra de Deus. E eu, ao longo da minha experiência, isso serve para mim, estou falando daquilo que me fez crescer. Quando eu vou à igreja, eu não tenho o que fazer. Alguns sentimentos vêm ao meu coração. Mas quando eu estou envolvido na missão, mesmo que seja para pegar um papel que está no chão, ficar na porta recepcionando as pessoas, ou especialmente nos pequenos grupos. Hoje nós temos aqui na coordenação da Igreja Central e um ou outro movimento que existe fora da Igreja Central, onde tem membros da Igreja Central, cerca de 16 pequenos grupos. Mas com esse curso, né, a gente foi aprendendo, por isso nós queremos repartir essa experiência, queremos aprender com vocês também. Nós já estamos vendo bastante motivação nas outras igrejas aqui do nosso distrito. Nós estamos tendo pessoas de outros lugares, né, do distrito de onde eu vim, lá, Franco da Rocha, Caeiras, e até mesmo lá da África, pessoas assistindo às aulas. Eu faço um apelo para você. Eu quero que você entenda que Deus está te chamando para uma missão. Essa missão, ela é bíblica. Ellen White diz que o esforço, como base a, a reunião de pequenos grupos como base do esforço cristão, foi mostrado a ela por aquele que não pode errar. Eu quero dizer para você, meu querido, quando você fala assim, eu estou disponível, seguir essas pequenas orientações, Deus vai conduzir a tua vida para que você seja um ministro da palavra de Deus. Vamos ter aula sobre como um anfitrião deve reunir ali a casa dele, né? O que deve ter, o que não pode, o que deve, o que não deve ter. E nós vamos conversar sobre o papel do anfitrião. E eu gostaria que você, se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Está na descrição do curso. Nós temos a entrada no curso através do link do grupo de WhatsApp. Você é nosso convidado especial para fazer parte desse ministério tão importante que é o ministério que Deus confiou. Quando a igreja não puder existir mais, nós estaremos reunidos em pequenos grupos. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a tua vida possa ser um exemplo, porque Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, porque tu és ministro, tu és sacerdócio real, tu és um povo santo, e nós temos um trabalho para concluirmos a obra que Deus um dia nos confiou. Vamos ter mais orientações, hoje apenas você ter uma ideia de como é ser um líder, procure um anfitrião, ore com ele, né? E daremos na próxima aula orientações sobre o que o anfitrião faz e como ele deve fazer. E depois que nós concluirmos essas primeiras aulas, nós vamos trabalhar com alguns assuntos e vamos até gravar alguns eventos em pequenos grupos para que vocês tenham como ideia na prática de como isso funciona. Mas não existe coisa melhor do que você fazer. Ninguém aprende a nadar sem que entre na água e entenda que tem como ficar em cima da água. Então, entre nisso de cabeça, ore a Deus, ache um anfitrião, vá lá conversar com ele, vá visitá-lo, né? Apresente a palavra de Deus para ele, diga que você quer fazer um culto semanal na casa dele com todo carinho, com todo amor, nem que for para ler um pedaço da Bíblia e orar, mas onde tenha pedidos, agradecimentos, louvores, oração e depois uma confraternização, se possível até com uns comes e bebes, você estará crescendo e ajudando outras pessoas a crescer. Estou sendo sucinto, que eu não quero encher a sua cabeça de informação, mas ao fazer, Deus vai te mostrando muitas coisas
de como cuidar de um pequeno grupo. Seja um líder para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe. E até a próxima aula. Semana que vem nós teremos uma outra aula sobre o papel do anfitrião. Que a sua vida possa ser um exemplo e que as bênçãos de Deus possam estar sobre você. Deus te abençoe.